Olá! Finalmente chegou a sexta-feira e o Espaço Unisanta também. Mas como todos os dias, teremos muita informação e entretenimento para você. Nesse final de semana, a Unisanta realizou o primeiro simpósio de Fisioterapia e Farmacologia em Doenças Neuromusculares. Confira agora a reportagem do Guilherme Gaspar. O simpósio envolveu 2 cursos da área da saúde, farmácia e fisioterapia. Compartilhar de conhecimento é fundamental. Então, o fisioterapeuta tendo acesso a esse tipo de conhecimento e compartilhando os saberes com o farmacêutico, a gente vai conseguir entender as interações medicamentosas dentro do processo terapêutico e conseguir auxiliar o paciente de melhor forma. Então, na verdade, o paciente ele só evolui com a participação dessa equipe como um todo. Na primeira palestra da manhã, o assunto foi a esclerose lateral amiotrófica. Em 2014, essa doença ganhou destaque na mídia internacional com o desafio do balde de gelo que começou na internet. A esclerose lateral, conhecida como ELA, também é uma doença degenerativa, ela afeta neurônios motores, ou seja, ela vai gerar fraqueza progressiva nos indivíduos que têm a doença. A partir do diagnóstico, a pessoa precisa encontrar uma equipe multiprofissional que dê assistência a todos os tipos de comprometimentos que ao longo da evolução da doença ela vai ter. A fase tardia da doença leva a muita limitação, inclusive para a capacidade respiratória. Então, quanto antes o indivíduo começar a fazer os seus cuidados, o tratamento, menos sofrimento ele vai ter na fase mais avançada da doença. Perfeito. A segunda palestra teve como foco a distrofia muscular de Duchenne. Há 2 anos, o filho de Juliana foi diagnosticado com a DMD. Hoje ela é administradora do grupo Mães Duchenne Brasil. O organismo das pessoas, elas produzem uma proteína que vai na musculatura e fortalece aquela musculatura. Quem tem a distrofia muscular, o organismo não produz ou produz uma quantidade muito baixa dessa distrofina, né, dessa proteína. Então faz com que aquele músculo vá enfraquecendo, perdendo as forças até perder o movimento daquele músculo. Depois foi a vez da farmacêutica Jussara Barga introduzir a atrofia muscular espinhal. Durante a explicação foram apresentados os sintomas e os possíveis tratamentos. Ao longo da manhã, os alunos ainda puderam descobrir mais sobre as doenças neuromusculares. Acredito que para a gente da parte de farmácia é muito bom estar vendo outras áreas de atuação, estar conhecendo um pouco sobre outros tipos de doenças. Já pensou em ir a um país onde você pode provar um delicioso chocolate, conhecer um festival de música e visitar o Museu dos Quadrinhos? Então o seu destino pode ser a região de Bruxelas, na Bélgica. A história de Bruxelas começa já no século X, quando Lotário I, descendente de Carlos Magno, fundou uma fortaleza. Durante as primeiras décadas, a rota comercial do rio Sene teve grande influência no crescimento dessa região. E ao longo dos outros séculos, a importância política e econômica só aumentou. Hoje essa região é dividida em 19 comunas. É na capital belga que ficam as sedes da OTAN e de 4 das 7 instituições da União Europeia. Apesar da importância, isso causou um conflito linguístico, já que o idioma local, que era o holandês, passou a ser o francês. A região de Bruxelas tem várias opções de lazer. Os amantes de quadrinhos ficaram felizes em saber que muitos personagens são de lá. Sem dúvidas, o mais icônico é o Tintin, criado pelo cartunista Hergé. Mas os Smurfs, pequenos duendes azuis criados por Peio, também são belgas. É dessa forma que os museus locais aproveitam a fama dos quadrinhos, exibindo diferentes peças. Um dos maiores é o Belgian Comic Strip Center, construído no século passado por Victor Horta. Quem tiver interesse pelas obras de René Magritte poderá visitar o Museu Magritte. Lá estão expostas mais de 200 obras do artista belga. A Grand Place de Bruxelas, além de ser considerada patrimônio mundial pela Unesco, é famosa pela beleza. Se você decidir fazer uma visita, pode incluir outros 2 pontos turísticos na sua lista de viagem. A Casa do Rei, que foi reformada em 1873, e a Câmara Municipal, construída ao longo do século XV. Os 2 edifícios seguem estilo gótico e ficam em frente à praça. E por último, o Parque Mille Europa reúne elementos de todo o continente, do Big Ben de Londres à Acrópole de Atenas.
São 80 cidades representadas nos 24 mil metros quadrados. A fama do chocolate belga não é à toa. Diversas lojas especializadas nesse ramo podem ser encontradas na região. A diferença está no cultivo e seleção do cacau, muitas vezes importado de São Tomé e Príncipe ou Equador. Muita gente não sabe, mas as batatas fritas foram inventadas na Bélgica por volta do século XVII. Há uma diferença no modo de preparo. Ao invés de uma, as batatas são fritas 2 vezes. E na hora do consumo também há uma particularidade. Geralmente são acompanhadas por algum molho. Apesar de serem típicas de Flandres, as pequenas bolachas chamadas speculoos conquistaram espaço em Bruxelas. Elas podem ser transformadas em pasta e a aparência final é semelhante à do creme de amendoim. E se você acha que os waffles são americanos, se enganou, pois na verdade eles são belgas. Desde 1982, a Festa da Música de Bruxelas atrai milhares de pessoas, e a cada edição esse número aumenta. O evento acontece na mesma data que o solstício de verão europeu. No cenário internacional, alguns nomes surgiram dessa região, como o cantor Stromae, que ficou mundialmente conhecido em 2011 pelo single Alors on Danse. Na última Copa do Mundo, os brasileiros finalmente conheceram a promissora geração belga. Eles ganharam do Brasil nas quartas de final, perderam para a França na semi, mas ganharam da Inglaterra na disputa pelo 3º lugar. O atacante Michy Batshuayi nasceu na capital. O zagueiro Vincent Kompany e o meio-campista Marouane Fellaini também nasceram na região, em Uccle e Etterbeek, respectivamente. Apesar disso, os 3 jogam fora da Bélgica. A comuna de Anderlecht, que fica na região de Bruxelas, é representada pelo próprio Anderlecht. O clube, que joga no estádio Constant Weidenstock, já venceu a primeira divisão belga 34 vezes, sendo assim o mais vitorioso do país. Antes dessa edição do Pelo Mundo, eu conhecia muito pouco sobre a Bélgica, mas até que agora fiquei um pouco mais interessado. O espaço Nissan está um pouco mais curto durante o período de exibição do programa eleitoral gratuito, mas você pode conferir essa e as outras edições em nosso canal do YouTube ou nossa página do Facebook. Até amanhã!